Muito obrigado pela sua atenção, confiança de acessar a página da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Santo Agostinho. Há pouco eu estava gravando ao vivo e o sinal da internet caiu. Aí não deu para prosseguir. Aí eu voltei, estou refazendo a mensagem para que a mensagem da cruz chegue até você, adentre na sua casa e na sua família. Quero orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado por estar aqui na sua presença neste tempo, diante desta pessoa que está me assistindo, para ouvir a ministração das tuas palavras. Abençoa ela, Senhor. Abençoa sua família. Abençoa, Deus amado, esta pessoa, sua família, com toda a sorte de bênçãos, sem medidas, em todas as áreas da sua vida. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Vamos prosseguir aqui. Hoje, sexta-feira da Paixão, 10 de abril do ano de 2020. Eu trago uma palavra para você. Eu quero falar a respeito da mensagem da cruz, que está escrita aqui no livro da nossa fonte de fé, a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas, hoje, sexta-feira da Paixão, já falaram a respeito de muitos temas a respeito da crucificação de Jesus, do seu sacrifício. Eu fui movido pelo Espírito de Deus para trazer uma mensagem diferente. Eu quero falar um pouco de algumas das mensagens que a cruz apresenta para a humanidade. Uma das mensagens que a cruz apresenta para a humanidade é o amor. O amor de Deus, que Ele amou as pessoas. A outra mensagem da cruz é a salvação, que Deus quer salvar toda a humanidade. A outra mensagem é sobre o perdão de Deus. Ele perdoa as pessoas dos seus pecados. O outro ponto é que Ele aceita a pessoa como ela é e como ela está. E o quinto e último ponto que eu vou estar falando é um ponto em que não é muito falado nas igrejas. E a mensagem da cruz apresenta este tema, que é o juízo de Deus. Eu tenho dito, meus amigos, que muitas pessoas já não dão muita atenção quando se fala do amor de Deus. E que já está na hora de se falar também do juízo de Deus. Porque quando a pessoa entende que o juízo de Deus virá, ela para refletir. Que muitas vezes só o amor, muita gente não dá crédito. Em outras palavras, não está nem aí. Jesus ele veio com um objetivo principal. E ele diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A palavra de Deus diz que a humanidade estava perdida. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles morreram espiritualmente, moralmente e etc. E a morte passou e alcançou toda a humanidade. O homem se desviou do caminho de Deus. O homem se perdeu. E a finalidade principal de Jesus, o seu propósito principal foi buscar e salvar o perdido. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção.
a salvação que há em Cristo Jesus. Ele veio para isso. Prosseguindo aqui, a mensagem da cruz, ela fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, Jesus. Eu quero ler aqui para você. Vamos ler a palavra de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, em primeiro lugar, a mensagem da cruz traz uma mensagem do amor de Deus, do ágape. Ágape é o amor de Deus, que consegue amar a pessoa do jeito que ela é, como ela está, sem ela merecer. Esse é o amor de Deus, é o ágape. Foi por causa do amor ágape, que é o amor de Deus, que ele enviou o seu Filho Jesus para se sacrificar, para pregar o Evangelho, para mostrar a realidade dos céus, as coisas de Deus, para que a humanidade fosse salva. E em segundo lugar, a cruz traz a mensagem da salvação. Diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para toda a humanidade. A salvação é de graça. Graça é o amor de Deus que consegue salvar as pessoas sem elas merecerem. A cruz, em segundo lugar, eu pontuei aqui, traz a mensagem da salvação. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, eu vou ler aqui a Bíblia, o Senhor fala a respeito desta vida, que é a vida eterna. E ele diz aqui na sua palavra, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso aqui quer dizer que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele perdoa os nossos pecados. Nós saímos da condenação e recebemos a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hoje, todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, têm a vida eterna garantida pelo Senhor, porque Ele vela sobre as suas palavras para cumprir. Em terceiro lugar aqui da minha enumeração, a cruz traz a mensagem do perdão. O que é o perdão? Perdão é o cancelamento de uma dívida. A Bíblia diz que nós estávamos endividados, eu vou ler aqui para você, nós tínhamos dívidas com Deus, e por causa da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós recebemos a bênção do perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Além do cancelamento da dívida que Deus nos fez, que Jesus nos fez, Ele é Deus, a Bíblia diz que lá na cruz, Ele destruiu todo o poderio do Satanás com seus demônios,
todo poderio infernal. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra de Jesus no Calvário foi completa. E neste terceiro ponto que eu estou falando aqui, a respeito do perdão, o Senhor nos perdoou. A mensagem da cruz traz a mensagem do perdão, do cancelamento de dívida que nós tínhamos para com Deus. Jesus, ele perdoou até na hora da morte. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34, diz que, deixa eu ler para você que é melhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até nos seus últimos minutos de vida, Jesus expressa a mensagem da cruz, o perdão de Deus, não só para aqueles que o crucificaram, mas para toda a humanidade. Em quarto lugar, a cruz traz a mensagem da aceitação. Deus, ele aceita as pessoas como elas são, como elas estão. Não importa quem você é, o que você tem feito, fez. O que importa é que ele te aceita como você é, como você está. O Evangelho de João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Pai deu toda a humanidade para Jesus por causa do seu sacrifício no Calvário. Quando nós olhamos a palavra de Deus, que é o nosso livro base, o nosso livro de fé, a Bíblia Sagrada é o nosso livro de fé. A Bíblia diz, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, fala do cântico dos 24 anciãos. E eles falam aqui: porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O sacrifício de Jesus, pelo amor, ele trouxe salvação, trouxe perdão e aceitação. Ele aceita a humanidade como ela é. Ele aceita o homem e a mulher como ela é. Ele recebe a pessoa como ela é, do jeito que ela está. Agora eu quero fazer aqui a leitura completa desses 4 versículos do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 37 ao 40, que diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscite no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus amigos, no versículo 40, isso aqui fala muito comigo. Ele diz aqui que todo homem que vier até ele, que crê nele, vai ter a vida eterna, e ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia. Esses 4 pontos aqui da mensagem da cruz nos dão um alívio muito grande, porque nos mostram o amor de Deus, a salvação que Ele dá para toda a humanidade, o seu perdão para toda a humanidade e a sua aceitação. Agora eu vou entrar em um assunto que muita gente
não ouviu, ou se ouviu, não lembra mais, porque este assunto ele é muito pouco falado, que é o juízo de Deus. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus ele age com amor até quando chega a sua justiça. Quando começa a justiça de Deus, deixa eu explicar bem, ele permanece agindo com amor, mas a sua justiça entra em ação. E agora eu vou partir para o quinto e último ponto da mensagem deste 10 de abril, sexta-feira da Paixão do ano 2020. Romanos, capítulo 2, versículo 5 a 11, fala do juízo de Deus. Isso aqui é muito doído. A mensagem da cruz fala do juízo de Deus. Você vai ver aqui. Muita gente precisa entender o juízo de Deus. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revolução e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer no dia do juízo de Deus, a Bíblia diz que ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. E que muitas pessoas têm um coração duro para Deus, não querem se voltar para Deus, não querem saber de Deus, não dão atenção para as coisas de Deus. Elas desprezam as coisas de Deus. E a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, o segundo parágrafo: eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desmerecidos. Quando as pessoas honram a Deus, elas são muito abençoadas. Quando elas desprezam as coisas de Deus, elas são desmerecidas de receber as suas bênçãos. É a palavra de Deus quem fala. Você pode ler na sua Bíblia. 1 Samuel 2,30, segundo parágrafo. Eu honro os que me honram. Deus tem as suas maneiras de honrar aqueles que o honram. E os que me desprezam serão desmerecidos. Desmerecidos de tantas coisas, meus amigos. Muita gente reclama, chora e não sabe o porquê. É por causa dessa questão. Elas desprezam as coisas de Deus. Só se voltam para Deus quando estão na pior, quando a coisa está feia, o negócio está pegando. Vamos prosseguir aqui. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Mais um pouquinho aqui. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Você observou aqui? O juízo de Deus virá. Nós vivemos na dispensação da graça. A salvação é pela graça. Pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Mas vai chegar o dia, que é o dia do juízo. Será o dia do juízo. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é severo. Atente para isso. Hoje você tem a oportunidade, e a oportunidade ímpar, de entregar a sua vida para Jesus, de se reconciliar com Ele, de se voltar para Deus, assumir uma postura diferente, levantar a cabeça e partir para o alvo, que é Cristo. Ele deve ser o seu alvo. Uma certa vez o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou dependendo da tradução da Bíblia, e não me faltará. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Eu digo: o Senhor Jesus é o meu pastor. E você pode dizer?
que o Senhor é o teu pastor? Ou você não pode dizer? Mas daqui a pouquinho, se você não pode dizer, você poderá dizer que o Senhor é o teu pastor. Amigos, eu quero finalizar aqui essa ministração. No Evangelho de Marcos 8,36, fala a respeito das riquezas desta vida e do risco da pessoa perder a salvação da sua alma por causa das riquezas desta vida. Ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita? Que adianta? Que adianta a pessoa trabalhar muito, enriquecer, se privar dessa vida muitas vezes, e muitas vezes não, ela esbanja, não se volta para Deus, morrer e perder a salvação da sua alma? Que adianta? Não adianta nada. Olhando pelo outro lado, a Bíblia diz: tendo comida e com o que nos vestir, estejamos contentes. Temos sonhos? Temos. Desejamos crescer, vencer em todas as áreas da nossa vida? Positivo. Necessitamos, precisamos sonhar. Nós não vamos ficar acomodados. Mas quando a Bíblia diz: tendo comida e com o que nos vestir, estejamos contentes, é para a gente não tirar o nosso coração de Deus e colocar o nosso coração nas coisas desta vida. Concluindo aqui a mensagem, meus amigos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus quer salvar você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue agora, neste momento. Você que está me assistindo, que já entregou sua vida ao Senhor, que o serve, sirva a Ele com muita dedicação, com muito amor e com muito carinho. Se agarre com Ele, se agarre a Ele, se apegue a Ele. Não desista da sua fé, não desista da sua caminhada. Que esta noite de Sexta-feira da Paixão, 10 de abril do ano de 2020, seja uma noite marcada pela presença do Espírito de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou orar por você agora. Entregue a sua vida ao Senhor e deixe Ele cuidar de você e da sua família. Senhor, eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está me assistindo. Em nome de Jesus, eu entrego ela para Ti, entrego ela nas Tuas mãos. Pai, ela que está entregando a sua vida ao Senhor, Te aceitando como seu único e suficiente Salvador. Abençoa ela, Pai amado. Salva ela, perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida e ajuda ela a te seguir e a te servir, meu Pai. Fortalece aqueles que já te servem e ajuda cada um, Pai amado, a prosseguir, meu Deus, nesta caminhada, em um nome de Jesus, até o dia em que o Senhor o chamar. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um abraço.